Olá pessoal, aqui mais uma vez com vocês o professor Marcos, disciplina de filosofia, e espero encontrá-los todos muito bem e prontos para mais uma etapa dessa nossa jornada. Este é o livro de referência que falei para vocês e vamos falar hoje sobre Tales de Mileto, mas primeiramente eu quero fazer uma pequena observação. É importante assistir às aulas anteriores para ter uma compreensão melhor do conteúdo e melhor ainda não ter uma compreensão equivocada. Quem foi Tales de Mileto? Considerado por Heródoto um dos grandes historiadores que já existiram, um dos 7 sábios da Grécia Antiga e também considerado o primeiro filósofo. Ele era de Mileto, uma das cidades mais ricas da época, e também da região da Jônia, onde hoje fica a Turquia. E ele era um viajante. Ele viajou para Atenas, onde encontrou o legislador Solon, quem retirou a escravidão por causa de dívidas. Viajou também para a Mesopotâmia, onde conheceu Nabucodonosor. Viajou para o Egito, aqui olha o Nilo. Então ele era um viajante e tem muitas histórias sobre ele. Escrito mesmo não tem nada. Então não dá para saber se é verdade ou se não. Vamos conhecer algumas dessas histórias. A primeira delas é que estavam em guerras os povos lídios e medos. E Tales faz uma previsão de que haveria um eclipse dia 28 de maio de 1585 a.C. E ele acerta. Dizem que eles ficaram apavorados e pararam a guerra. Nós não conhecemos nada de Tales que ele deixou escrito. Na verdade, o que nós conhecemos de Tales, nós conhecemos como doxografia. O que é doxografia? É quando nós conhecemos um autor por obra de outro, com a obra de outro autor. Aqui mesmo, nós conhecemos Platão quando coloca uma história de Tales, em que ele vai andando, olhando para as estrelas, fazendo as suas proposições matemáticas, e de repente cai num fosso. Colocando assim, ó, o cara é muito inteligente, mas não olha para as coisas práticas do dia a dia. Também se diz isso muito dos filósofos, né? Capaz de ler um texto profundo, mas não é capaz de lidar com questões práticas do dia a dia. Tem várias histórias sobre Tales. A de que ele consegue fazer a medição entre ele e um barco que está na praia, a primeira vez que alguém consegue fazer uma medição à distância. Tem também a história de Aristóteles, que coloca Tales assim, olha, eu vou provar para a sociedade de que o filósofo também tem conhecimento e é capaz de participar das coisas práticas. E eu vou entrar para o mercado de azeite e vou conseguir sobressair neste mercado. E Aristóteles conta nessa história de que Tales faz a previsão de que naquele verão vai dar uma colheita muito boa de azeitonas. O que ele faz? Ele pega o dinheiro que ele tem, faz empréstimos com os amigos e compra todas as prensas que tem na região. Diz-se que é o primeiro registro que se tem de um contrato futuro, que ele diz assim, olha, eu vou comprar a sua prensa, se você precisar, você vai ter que alugar de mim. Ele acerta, tem uma grande colheita de azeitona e ele aluga essas prensas por um valor muito alto e fica rico dentro de um ano. São histórias, não é comprovado. E a outra mais conhecida é de quando ele vai ao Egito e ele é desafiado a fazer a medição da pirâmide. E assim ele o faz, coloca um bastão, projeta a sombra da pirâmide, ele consegue fazer a medição da pirâmide. O que vocês estudam hoje, conhecido como Teorema de Tales. E Tales, então, dentro do pensamento filosófico, como ele é inserido como primeiro filósofo. Ele é o primeiro cara a reparar que a água é de extrema importância. Ele vai dizer, arqué, aquele princípio primordial que existe na física é a água. Ele vai dizer, olha, para ter vida precisa-se de água. Nosso corpo tem 70% de água. Ele vai dizer, olha, eu estou vivo aqui, beleza. Ao morrer, meu corpo seca. Uma planta precisa de água para ter vida. Ele reconhece também a água em seu estado líquido, gasoso e sólido. Mas, professor, por que estudar Tales se Tales não deixou nada escrito? Ora, é de suma importância. É a primeira vez que se tem notícia que alguém tentou explicar a realidade pela própria realidade. Houve um maremoto, Poseidon, que ficou furioso porque brigou com seu irmão. Não mais. Nietzsche destaca isso. Inclusive, esse texto de Nietzsche caiu no Enem já algumas vezes. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda,
com a proposição: a água é a origem e matriz de todas as coisas. Hoje, para nós parece absurdo. Sabemos que não é a água, que é o átomo, como colocou Demócrito de Leucípio. Nietzsche continua: será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Devemos levar a sério essa proposição de Tales? O primeiro a fazer essa proposição? Ele diz sim, por três razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Opa, pela primeira vez, alguém diz que as coisas têm uma origem e que dá para ser explicado. E em segundo lugar, a faz sem imagem e fabulação, não recorrem mais à mitologia. E em terceiro lugar, diz com o próprio raciocínio: tudo é um. Há um elemento que há em todas as coisas e diz isso de maneira racional. Aqui estamos falando da história do pensamento. Temos essa questão que caiu no Enem de 2020, que expressa assim: aquilo que é quente necessita de umidade para viver, e o que é morto seca, e todos os germes são úmidos, e todo o alimento é cheio de suco. Ora, é natural que cada coisa se nutra daquilo que provém. O seguinte fragmento, atribuído a Tales de Mileto, é característico do pensamento pré-socrático ao apresentar uma. Olhem só, aqui não está dizendo, não está perguntando algo específico sobre Tales, mas que esse pensamento, essa proposição, esse fragmento, está ligado ao característico que há em todos os pensadores pré-socráticos, que é o quê? Buscar arqué sobre a physis, aquele elemento primordial que é na physis, e a transformação da physis. Observe, prestem atenção que é possível eliminar algumas alternativas já de primeira. Olha só, letra C, justificação religiosa sobre a existência. Claro que não. Elaboração poética sobre os mitos. Claro que não. Ele busca uma explicação racional. Letra C, e explicação racional sobre a origem e transformação da physis. Essa alternativa correta. É isso aí, pessoal. Por hoje era isso. Fiquem bem e até a próxima aula.